Senhor presidente, vereador Renato Sandré e presidente do PPS, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, a gente hoje usa a tribuna para, primeiro, tecer comentário a respeito do nosso parecer como relator do projeto de lei 006/2014, que trata de alteração do plano diretor, e eu gostaria de pedir aqui a essência da mesa para que ele fosse relido na próxima sessão, porque não tem assinatura do presidente da comissão, que é Renato Sandré, ou melhor, Josemar, e também não fora aposta a assinatura do membro suplente, tá certo? Então, possivelmente ele não deveria ter ido para a pauta hoje. Então a gente pede que seja relido na próxima sessão esse parecer. E depois a gente gostaria de apresentar, nós aqui há cerca de um mês e meio atrás, nós fizemos aqui uma denúncia a respeito daquela demolição do prédio ali, junto da Secretaria de Obras, tá certo? O que é que acontece? Nós assistimos aqui, Goiânia toda assistiu, que na escalada da noite, né, de uma sexta-feira para o domingo, derrubaram todo o prédio que ali existia. Era um prédio que, apesar de vocês, a maioria aqui são jovens, né, e não se lembram, mas ali era uma casa de propriedade do senhor Melício Leite, e morou ali durante muito tempo Dr. Nivaldo Serrano. Era uma casa, apesar de antiga, mas de concepção moderna, uma casa com terraço, recuo obedecendo à legislação naquela época, tá certo? E que depois que ele, logicamente, mudou-se para Recife, o então proprietário alugara para, ou melhor, o neto do proprietário começou com a lojinha de parafuso e começou a alastrar e fez um verdadeiro shopping ali naquela casa, certo? E o que é que acontece? Aquela área é uma área de preservação rigorosa. Basta ver que a gente tem ali a igreja do Amparo, né? Logicamente, onde tem uma igreja a gente tem a restrição da lei do uso do solo, o plano diretor e o código de postura do município, além do código de obra do município. O que é que acontece? A gente fez um requerimento para a prefeitura pedindo para que mandassem a documentação daquele projeto. E pasmem que nós recebemos no dia 7 de abril de 2014 da secretária Simone Gouveia de Melo Luquezzi, o ofício, encaminhou o ofício para a Câmara Municipal, né, com cópia para o senhor Marcelo Pimentel Mendonça, aonde ela diz o seguinte, vou ler antes a carta do IFAM, ofício número 21, 2013, ETCP Igaraçu, Superintendência Pernambuco, Igaraçu, 19 de março de 2013. O gestor já era o nosso prefeito Fred Gadelha. Ilustríssima senhora Simone Luquezzi, secretária de Urbanismo, Obras e Patrimônio Arquitetônico da Prefeitura Municipal de Goiânia. Senhora secretária, após a análise realizada pelo escritório técnico do IFAM em Igaraçu PE, por meio do presente documento, informamos nossa decisão de aprovar o projeto de reforma do edifício comercial à Rua Dr. Manuel Borba, 74, situado na área de tombamento, setor 4 do sítio histórico desta cidade e de propriedade da senhora Célia Leite, Dantas de Brito, que é a neta do finado Melício Leite. Em anexo segue o parecer técnico datado em 15 de março de 2013, que aí o pessoal dele, do Frederico, fez o parecer e mandou que aprovasse o projeto de reforma. Esse projeto de reforma fora apresentado pelo senhor
Josielson Roque de Jesus. Esse cidadão, ele é empregado da prefeitura. Tinha um cargo comissionado que se perdeu, foi no final do ano. Logicamente, ele assinou o projeto e assinou a construção. E está aqui em cima. A secretária não mandou o projeto completo, mandou só a página inicial. Aí diz aqui, projeto de reforma de um edifício misto, que passará a ser um edifício comercial, a se localizar na rua Dr. Manuel Borba, 74, Centro, Goiânia, Pernambuco. O que é que acontece? Burlaram as leis municipais e burlaram o IFAM. Por quê? Quando você faz uma reforma, logicamente o projeto vai mostrando aquilo que vai ser aproveitado e aquilo que vai ser derrubado. O cidadão que ora instalou uma sapataria, já foi inaugurada, ele derrubou o prédio todo. E quando você derruba um prédio todo, a legislação é clara, ela passa a ser estudada de acordo com a legislação vigente, aonde o novo prédio tinha que ter os recuos laterais, frontais, gabarito, que é a altura máxima que ali poderia ter. E, no entanto, o pessoal derrubou a casa, fez um prédio novo baseado num projeto de reforma. Isso é um crime, rapaz, ambiental. Infelizmente, a gente vai ter que tomar uma posição desta feita, porque eu vou encaminhar esse documento para o Ministério Público. Lamentavelmente, a gente não pode deixar... Está dito aqui, a área de tombamento dentro do sítio histórico. Para um, ele manda prender o IFAM, como aconteceu com o comerciante de Goiânia, que construindo uma casa na frente do colégio ali de Santa Emília, na Solidade, 2 irmãos foram presos e pagaram 11 mil reais de multa. De multa, não, para não ser preso. O termo é fiança. Foram desmoralizados porque foi levado pela Polícia Federal. Aí vem agora um cidadão, um forasteiro, que o dono daquilo ali não é de Goiânia, o camarada, é de fora. Faz uma tramenha, como diz aqui o vereador Roberto Gadelha, aonde enrolou. Ou seja, a secretária se fez enrolada, né? Projeto de reforma, porque projeto de reforma, como ali estava descaracterizado, até que podia. Mas era você pegar, aumentar uma salinha, entendeu? E manter o que era. Mas não, o cara derrubou tudo da noite para o dia. E aí, meu amigo, se derruba, o terreno é virgem e tinha que entrar de acordo com as leis vigentes. Infelizmente, isso não aconteceu. E aí a gente vai procurar agora buscar alternativas para tentar agora punir o principal responsável por isso, que, no meu entender, é o prefeito. O prefeito não pode deixar que o secretário haja da sua bela maneira de procurar prejudicar o município em detrimento de interesses maiores. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador, pode falar. Ainda dentro do tempo de Vossa Excelência, que ainda dispõe de 7 minutos, vou aproveitar e pedir uma parte para comentar sobre esse assunto. É interessante, né? Essa Secretaria de Infraestrutura do município, a gente já comentou sobre esse caso logo no início, né? No nascedor aí desse projeto. E todo mundo sabe que a Secretaria de Infraestrutura, né, é uma ferramenta de transação, né? É um balcão de negócio. Quando a própria secretária, a senhora Luqueza, né, dizia que veio para essa secretaria porque compraram a secretaria, né? A cidade toda tomou conhecimento desse comentário, que eu não sei nem se ela já entregou, porque estava previsto para a partir de hoje, ela já não está no comando da secretaria. Mas o Josielson já advém da época, né, do ex-prefeito, né, que ocupava o mesmo espaço na época da administração anterior. E é um governo misturado, entendeu? De continuismo, né? Por isso que a gente aqui, vez por outra, lembra, né, do governo Rafelon. Rafelon não, é Fredelon, como dizia o vereador Zildo Barbosa, né, do governo Fredelon, né? E a gente fica lamentando profundamente, né, porque essas coisas acontecem, entendeu? E ninguém toma uma providência. O prefeito faz vista grossa, e eu quero aproveitar para citar um caso aqui que a gente sabe ali no Cibrazen. É uma vergonha. Eu perguntava ao prefeito, há cerca de um mês atrás, como é que se dá, né, licença de construção de um prédio que é federal, que é do Ministério da Agricultura, ali o Cibrazen, né, para se fazer uma reforma e se faz um mini shopping. Um mini shopping.
com várias salas, de pessoas que já têm uma fortuna na cidade, né? E que, da mesma forma que esse cidadão que chegou, esse estrangeiro, Arnaldo, né? E desrespeitou a lei do município, entendeu? Quando demoliu aquele imóvel ali onde morou o doutor Divaldo Serrano, também lá no Cibrazen não é diferente. E aí, eu soube que a mesma secretária esteve lá, foi quando ela, em alto e bom tom, disse que tinham comprado a Secretaria de Estrutura, né? Ela estava ali porque tinha comprado a Secretaria. Que não ia dar, né? O prefeito não ia dar o vará de funcionamento. Ora, se eu dou licença de construção, minha gente, né? E se faz um mini-shop dentro de um prédio público que pertence ao Ministério da Cultura, por que é que depois não vai se dar o alvará, depois de pronto? Porque lá já está pronto 90%, se não está 100%. Tá? Então é uma vergonha, Arnaldo, e a gente fica olhando, rapaz, as pessoas que vêm do governo passado, que tinham a mesma prática suja, né, prejudicial e nociva aos interesses do governo, entendeu? Fazem parte também do governo de Fred, essas pessoas que você citou aí, entendeu? Que assinou a licença, de reforma e a planta. Projeto de construção. Projeto de construção. É uma brincadeira. Vereador? Eu agradeço. Vereador? Está encerrado a parte. Eu só quero reforçar, né, a falta de vergonha, de interesse do governo, entendeu? Em deixar a cidade, entendeu? Entregue a própria sorte, rapaz. Todo mundo aí faz o que quer. Tem uns exemplos de estrutura lá em Ponta de Pedra, em Carne de Vaca, em São Lourenço. É um absurdo, rapaz, o desrespeito, entendeu? Ao patrimônio do nosso município. E o que é pior, repare bem, aqui na planta que ela mostrou, só o rosto da planta, diz que tinha uma área verde proposta de 75 metros quadrados. Você não tem nenhum pé de planta artificial na frente da loja. E ela, veja bem, a tramitação de um projeto, ele primeiro é aprovado o projeto, se tiver de acordo com a legislação, aquilo que for de responsabilidade do IFAM, a pessoa tem que trazer do IFAM o projeto aprovado pelo IFAM. Depois de aprovado o projeto pelo IFAM, a prefeitura aprova o projeto e submete agora para que o cidadão agora apresente agora a responsabilidade técnica do construtor para poder emitir o alvará de construção. Ela, quando emitiu o alvará de construção, ela cobrou a demolição, ou seja, ela sabia que iam demolir. Quando não previa, era uma reforma. Porque quando tem uma reforma, a demolição interna não precisa você fazer pedido de demolição. Ou seja, pedido para demolir, ela sabia que ia demolir o prédio, aonde está aprovado pelo IFAM um projeto de reforma e não a construção nova. Muito obrigado pela paciência, senhor presidente. Deixa eu falar. Quem? Ana, pode falar. Eu gostaria só de acrescentar, Arnaldo, a questão, obrigada pela parte, daqui em Goiânia é muito difícil. Eu lamento muito, eu tenho muita pena dessa cidade, principalmente porque todo o histórico dela foram de políticos, de gestores que não tiveram a mínima preocupação com esse patrimônio, com essa história, com essa cultura nossa, né? Tem cidades mineiras que o piso é pedra, não passa carros, você só passa, né? E aqui se faz de qualquer forma, em Olinda se tem um certo rigor, né? E aqui, assim, eu fico vendo, ainda alcancei aquele prédio, quando vim morar aqui não, mas aqui em Passagem, em Goiânia, lembro ligeiramente, quando passava para a praia, e meu pai passava aqui na cidade, o Cine Urubatã, que era de família, de político, e foi destruído. Qual foi o cuidado que se teve, né? Aqui, essa casa, disse que aqui, onde é a Caixa Econômica, era uma casa muito bonita. E lá também, Beto, onde hoje é a Calçada da Moda, é seu ainda aquele prédio, que também aquele prédio era de Beto Gadelha, era também uma casa muito bonita, não é? Eu não sei se na época que o vereador Beto Gadelha adquiriu
e também foi destruída, né? Eu não sei se ela ainda era mais assim. A gente lamenta, porque um mexe um pouquinho, o outro compra e vai derrubando mais um pedaço. E aí a história de Goiânia vai embora. Eu vejo que os políticos, eles não tiveram o mínimo interesse nessa preservação. Para uns faz vistas grossas, para outra deixa o IFAM levar para a pessoa estar passando vexame. Né? Infelizmente, é lamentável essa situação de Goiânia. Eu estou aqui em Goiânia há 27 anos, me sinto goianense, da Gema, não é da Clara não, é da Gema, eu sou goianense. E lamento muito, eu tenho muita pena dessa cidade pelo descaso com essa história daqui, dessa terra. Realmente é lamentável. Para você ter uma ideia, viu? Eu incorporo também o discurso da vereadora Ana. Eu lembro que o cidadão, dono do Antai, está com problema há quase um ano, tentando resolver e ninguém resolve. É uma pessoa de Goiânia, né? Está empregando gente em Goiânia, aí vem um caba de fora e fala o que quer, fica por isso mesmo, entendeu, Ana? Agora a gente sabe o seguinte, ninguém veio forçar Goiânia a ser inserida no contexto de ser uma cidade humanizada. Foram os políticos que pediram. Eu me lembro que quando o Beto era deputado, na maçonaria chegou um ofício onde o ex-deputado Beto, ele mostrou que tinha sido ele que tinha feito o requerimento, e o deputado federal, que hoje é candidato a presidente da República, na época era deputado federal e conseguiu colocar Goiânia dentro das áreas humanizadas. E aí a gente hoje, como vereador, a gente não pode pegar porque fulano de tal foi prefeito, não fez, e a gente aí agora, a gente é pago para tentar preservar as leis. Então, enquanto eu estiver aqui até 31 de dezembro de 2016, se Deus permitir, a gente vai pelo menos mostrar que está ocorrendo abuso na legislação. Mais uma vez eu agradeço.